Olá, pessoal. Então, vou falar sobre a América de novo, continuando sobre o continente americano, os aspectos naturais. E aí agora a gente vai falar sobre clima e vegetação. As características climáticas da América, a gente já começou a falar em outro momento, né? A gente vai ver que pela grande disposição, pela grande extensão territorial do continente americano, no sentido norte-sul, a gente vai ver que esse continente apresenta uma grande diversidade climática e uma diversidade de vegetação, consequentemente. Lembra que eu sempre falei para vocês que clima e vegetação sempre andam juntos. Por isso, nessa aula, falar dos dois no mesmo momento. Aqui tem o mapa do continente americano, a gente consegue ver a extensão territorial no sentido norte-sul. Lembrando, ele é o maior continente nesse sentido, né, em extensão de terras norte-sul, esticado, né, verticalmente, costumo dizer de cima para baixo. E aí a gente tem os principais climas: equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de montanha e polar. Logo depois, igual eu falei, a gente tem que lembrar que a vegetação de um espaço é o reflexo de seu próprio clima. Eu não tenho como ter uma vegetação determinada se o clima não é favorável para essa vegetação. Então, quem determina a vegetação de uma localidade é o próprio clima. Aqui a gente tem as principais vegetações da América, que são tundra, floresta boreal, vegetação mediterrânea, deserta, vegetação semiárida, que é a caatinga, florestas temperadas e subtropicais, estepes, floresta tropical, savanas, que é o nosso cerrado, e floresta equatorial. E aí, então, eu tenho clima equatorial. Ele é um clima quente e úmido. Ele é um clima característico da área ali próxima à linha do Equador ou de outras extensões que têm essa influência. Apresenta um alto índice de precipitação. Lembre que a precipitação aqui no caso está se referindo à chuva, mas eu posso ter precipitação em neve também, é um outro tipo de precipitação que a gente vai ter. E aí ele é característico de uma vegetação chamada floresta equatorial, que leva justamente o nome do próprio clima, que é uma vegetação densa, uma vegetação de grande porte e, acima de tudo, uma vegetação latifoliada. O que é isso? É uma vegetação de folhas largas, como a gente consegue observar. Um exemplo muito grande dessa vegetação é a floresta amazônica. A gente consegue ver essa floresta equatorial. Logo depois nós temos a vegetação, o clima subtropical. No clima subtropical, justamente o nome fala, subtropical, abaixo. Eu tenho ele abaixo do meu trópico, ele vai estar característico da transição das zonas térmicas, da zona térmica tropical para a zona térmica temperada, né? Uma zona térmica quente para uma zona térmica mais fria. E aí nesse clima eu vou ter duas vegetações. Eu tenho a vegetação de estepes e campos, que ela é característica lá do Rio Grande do Sul, da Argentina e do Uruguai. No Rio Grande do Sul, eles são chamados de campos. Na Argentina e no Uruguai, chamado de pampas. E é onde se predomina principalmente as gramíneas. Logo, eu tenho uma vegetação rala e rasteira. Logo, eu tenho o que a gente chama de mata de araucária. A mata de araucária, ou floresta subtropical, ela predomina no clima subtropical. É uma vegetação também de grande porte, aberta, mas acima de tudo, o que dá a maior característica a ela é que ela é uma vegetação aciculifoliada. É uma vegetação em que as folhas são em formas de agulha. Aqui eu tenho os campos com as estepes e do lado direito da sua tela você vai ver aí
a floresta de araucárias. A gente consegue ver que as árvores de araucárias, o topo, a copa delas, são como se fossem umas taças. Elas crescem em formato de taça. Então, eu tenho essa característica. Ela é uma vegetação muito marcante no clima subtropical, mas a gente consegue encontrar elas em climas de altitude. Por exemplo, em Petrópolis, a gente consegue ter uma vegetação de araucária justamente por conta do clima ser muito frio. Em Araras, no centro da cidade, em Petrópolis e em algumas outras áreas, a gente consegue encontrar esse tipo de vegetação. Logo depois, a gente tem o clima tropical, que é o clima característico das zonas entre os trópicos, está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, e a gente vai ver que a floresta tropical é uma floresta que se desenvolve principalmente na América Latina. Por conta dessa... Principalmente não, se desenvolve na América Latina, por conta de estar entre as áreas do trópico. E aí um grande exemplo é a própria Mata Atlântica. Dentro do clima tropical, nós temos dois tipos de vegetação. A floresta tropical, a própria Mata Atlântica, que é o exemplo que vocês estão vendo, e a outra, que é o cerrado. A Mata Atlântica, ela é uma vegetação característica do litoral, ela é uma vegetação característica do que a gente chama de clima tropical litorâneo. E aí, dentro, mais no interior, a gente tem, no clima tropical continental, uma vegetação chamada vegetação de cerrado. O cerrado ele é predominantemente no centro-oeste do Brasil, mas a gente consegue encontrar parte do cerrado no interior de Minas Gerais, mais predominante no centro-oeste. E aí, o que caracteriza a vegetação de cerrado? Cascas das árvores são extremamente grossas e as raízes são longas, muitos arbustos, e os troncos das árvores são extremamente retorcidos. Por que isso? Porque no cerrado, a gente vai ver que nesse clima tropical continental, a gente tem duas estações bem marcadas. Então, isso faz com que essa vegetação tenha que se adaptar a essa peculiaridade climática. Logo depois, a gente tem o clima desértico e a sua vegetação desértica. A gente vai ver que o clima desértico é o clima de deserto, realmente, aquele que é característico pela escassez de chuvas, altas temperaturas durante o dia e extremo frio durante a noite. A vegetação desértica é uma vegetação de xerófitas, características de cactáceas, ou seja, uma vegetação que vai se adaptar a pouca água, que é aquela vegetação que a gente já conhece dos desertos. A outra, que é o clima semiárido. No clima semiárido, ele é um pouco menos rigoroso, igual é o clima desértico. O clima semiárido ele tem as características ainda do deserto. O que vai diferenciar? Tem um pouco mais de chuva no semiárido do que no desértico. Então, a precipitação no semiárido é um pouquinho maior do que no clima desértico. E aqui no Brasil, o que caracteriza essa vegetação é a nossa vegetação de caatinga, que ela é predominante no sertão nordestino, que predomina a vegetação de cactáceas. Também é um tipo de xerófitas, porque se adapta a pouca quantidade de água. Então a gente pode ver que dentro das cactáceas, dentro da caatinga, é muito comum a gente ver as plantas de espécies como o xique-xique, o mandacaru, são exemplos de plantas cactáceas que se adaptam a esse tipo climático. Logo, depois o clima temperado, e esse temperado vai se dividir em temperado continental e temperado oceânico. É o caso muito parecido do tropical, né, de se dividir em dois, não de característica climática. No clima temperado continental, eu tenho verões moderados e invernos frios, e no oceânico, verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos. Nisso, eu tenho, dentro do meu clima temperado, uma vegetação temperada. A característica dessa vegetação ela é mais dinâmica, ela tem uma variedade maior do que a minha vegetação da floresta boreal, que é a próxima que a gente vai ver. E ela é uma vegetação que foi bastante devastada pelo ser humano ao longo do ano,
principalmente para a construção das paisagens urbanas. Mas, acima de tudo, essa vegetação ela é uma vegetação de grande porte. Ela é uma vegetação que ela vai ter exemplos de tipos como o carvalho, a faia, o bordo, mas, acima de tudo, ela é uma vegetação caducifoliada. O que quer dizer uma vegetação caducifoliada? É uma vegetação que caduca, uma vegetação que as folhas vão cair em determinada estação do ano. A gente consegue ver que na floresta temperada existe uma variedade de cores. A floresta consegue ter essa paleta de cores entre suas determinadas espécies. Logo depois a gente tem também no clima temperado, ele é um clima que apresenta mais de uma vegetação característica, as pradarias. As pradarias elas são características na América do Norte, lá nas planícies centrais, Estados Unidos e Canadá, e vai desenvolver uma vegetação de gramíneas e arbustos. Essas gramíneas é a espécie de grama mesmo, e são arbustos de pequeno porte. A gente consegue ver pelas imagens que eu não tenho árvores de grande altura, principalmente porque não conseguem se desenvolver nesse tipo climático dessa região. O outro que é o clima frio, que é o clima próprio das altas latitudes, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, mais alta é a nossa latitude, então vão ser cada vez mais frio, e nesse clima frio eu tenho a floresta boreal. A minha floresta boreal, também chamada de floresta de coníferas ou floresta de taiga, ela vai abranger ali o Alasca, o centro e o norte do Canadá, e vai principalmente ser caracterizada pela espécie de pinheiros. Como que eu vou ver isso? A característica maior. Essa vegetação ela é extremamente explorada pelo Canadá para a produção de papel e celulose. A indústria de papel e celulose no Canadá é como se fosse o carro-chefe, então exploram bastante essa floresta boreal. Logo, a gente vai ver que o último que a gente vai falar é sobre o clima polar. Ele vai ser, esse clima é característico pela baixa temperatura durante todo o ano. Ali, menos 10 graus Celsius, isso é característico do verão. No inverno, chega a menos 30 graus Celsius. E se apresenta uma vegetação chamada de tundra. Essa vegetação só aparece durante 4 meses do ano, que é o período do verão. E aí, durante o restante, o solo fica todo coberto por gelo. Essa vegetação ela é característica por líquens e musgos. A gente vai ver que essa é a imagem que a gente tem da tundra. E aí, o que seria líquens e musgo? Eu coloquei justamente, musgo é aquele tapetinho verde. Líquens é que cresce nos galhos de árvores, principalmente, na casca de árvore. Isso é muito característico em lugares onde é muito frio. A gente consegue encontrar líquens não só na tundra, mas em outros tipos de vegetação. Mas na tundra, o que caracteriza ela são essas duas espécies. Tá bom? Qualquer dúvida, lembra só de postar no comentário.